Onde que a gente parou semana passada? Isso. José, tá lá os irmãos, acabou a comida, acabou a feijoada lá em Israel. E aí Jacó fala, tem que voltar a buscar mais comida. E aí Judá fala para Jacó, ó, não tem como voltar sem... Quem que era? Sem levar Benjamim. E aí Jacó fala, ou Israel, né? Aí você, Israel, aqui chamava Israel. Mas você já perdi meu filho mais novo. Agora vocês querem levar de novo meu caçula. Que tristeza, enfim. Quer comida, tem que levar Benjamim. E aí a gente terminou a aula. Benjamim chegando lá no Egito. José recebe bem ou mal? Recebe bem, abraça, celebra, dá uma porção, faz um churrasco lá, né? Lembra que ele manda matar um animal, faz uma festa e a gente terminou assim, beleza? É isso que a gente terminou? Então tá bom, então a gente começa a aula de hoje. Capítulo 44, 45. Você vai juntar em dupla aí, rapidinho, dupla ou trio, e vai completar ali, ó, esses pontos do 44 e 45, que é o plano de José. E aí é o plano final de José, a revelação, o que aconteceu. Faz em dupla ou trio aí, rapidinho, ó. O plano de José. Você lê o versículo, que eu já deixei o versículo facinho ali só para ler, e você completa. Vai lá, faz aí rapidinho. Não pode fazer sozinho, tem que juntar com alguém. Vamos lá então. Vamos completar aqui. Então, José recebe seus irmãos, tá? A gente parou ele recebendo, faz uma festa, vende os alimentos, né? No caso, lá para os irmãos levam a prata, levam o que tem para comprar, vende os alimentos. O que acontece? José libera eles, mas, vamos lá, depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do... Quem que era o caçula? Isso. Juntamente com a prata paga pelo trigo. Tenta imaginar, eles vão lá, primeira vez, eles compram, primeira vez que eles foram. Aí vão embora, aí eles chegam, tá o trigo e tá a prata. Opa, tem alguma coisa errada. A gente comprou e o cara devolveu o dinheiro pra gente. Depois eles vão de novo e eles levam a prata dobrada da vez passada e dessa, que Jacó fala para eles fazerem isso. Eles recebem, são bem recebidos, tem uma festa, compram e voltam com a prata de novo. Acho que nesse momento, será que eles imaginaram alguma coisa? O que você pensaria nesse momento? Tem alguma coisa errada? Você ia pensar isso? Ou você fala, Deus, obrigado, o Senhor está me abençoando mesmo aqui, esse cara aí é meio doido. E aí, o que José fala? Então, coloca a taça lá na bolsa de Benjamim. Benjamim roubou a taça? Não, né? Então, fazia parte do plano. Aí ele fala, vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Por que o bem? Deu comida, está devolvendo dinheiro e eles roubaram, né? Na teoria, roubaram. O que acontece? A taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Então eles chegam lá, começam a revirar e taça na bagagem de Benjamim. Tenta imaginar o desespero desses irmãos. Tenta imaginar. O pai não queria que levasse Benjamim, aí ele leva Benjamim, aí volta, tá tudo beleza, deu tudo certo, estamos voltando, estamos aqui com comida, missão cumprida, já está na BR, né? Já estávamos lá na BR e tal, passaram o primeiro pedágio, segundo pedágio, Operação Muralha lá, né? Tá tendo Operação Muralha, passeando por Foz ali, todos os caras de fuzil lá. Operação Muralha da corte do Egito. Chega lá, tá a taça lá. Pronto, acabou. O Benjamim vai ter que ir para lá, nosso pai vai matar a gente. E aí, lembra da história de José? Lembra lá da história de José? Que eles não estavam nem aí com José. Quando eles pegaram José e eles venderam José.
Agora eles poderiam ter... tô nem aí, voltamos com a comida, tá missão cumprida, estamos com o dinheiro, meu pai tá velho mesmo, vai morrer, deixa esse menino para lá. Mas não, a gente vê uma mudança de coração, né? Então, quem pode ler para mim ali, ó, o bom coração de Judá? Quem lê, por favor? Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Então eles chegam na presença de José, eu estou contextualizando porque algumas pessoas não leram, tá? Chegam na presença de José e José fala: cadê o cara que pegou? Foi esse aqui, então você vai se tornar meu escravo. Você vai se tornar meu escravo. Quem que foi escravo antes? Quem lembra? José, né? Então agora você virou o meu escravo, acontecendo a mesma coisa. Mesma coisa que os irmãos fizeram. Eles tinham essa oportunidade. Não, beleza, deixa ele como escravo e a gente vai embora. Não é com a gente, vamos embora. Mas aí Judá mostra esse coração. Mostra esse coração. E Judá é aquele que arquiteta o plano, né? Isso, então é legal ver essa mudança de chave mesmo. O Rubem é aquele que ficava meio assim, não conseguiu se posicionar e depois ele já se posiciona agora. E Judá era aquele que tinha dado plano para vender. E aqui, gente, se você parar bem, é a mesma situação. É a mesma situação que aconteceu com José. Eles ganhariam dinheiro com aquilo, porque em nenhum momento José fala para devolver a prata ou o alimento, e não sairiam prejudicados. Mas aí tem essa mudança de coração. Ele fala: eu fico e deixa ele livre. Então, aqui a gente vê já uma transformação na vida desses irmãos de José. E aí José também tem essa percepção. José vê que o que ele tinha planejado de ver se os irmãos dele tinham mudado e testar os irmãos dele, eles foram aprovados. Porque um está falando, eu dou, na teoria assim, né? Eu estou dando a minha vida para ficar no lugar desse meu irmão. Né? Foi o que Jesus fez por nós. Então, a mensagem estava agora no coração deles. Né? Vamos seguir. O plano de Deus. E aí a gente vê um fechamento do ciclo do plano de Deus, que é frisado 2 vezes nessa parte final de Gênesis, tá? Lembra que a gente falou lá na primeira aula? O plano de Deus acima, embaixo vem a história do povo de Deus. Quem lembra disso que a gente falou? Plano de Deus, história do povo de Deus, e por baixo a história do personagem. Aqui a gente vê claramente o plano de Deus se cumprindo na história do povo de Deus através do personagem de José. Por quê que José foi para o Egito então? Porque era necessário que ele passasse por tudo aquilo para conservar o povo de Deus. Porque senão o povo de Deus ia morrer de fome. Juntamente com, primeiramente, quem ia morrer? Quem não era da corte. Né? A corte ainda ia dar um jeito de recolher comida, escravizar, enfim, de alguma forma fazer isso para ter comida. Mas quem era de fora ia morrer de fome. Tá? Depois eu vou mostrar um negócio aqui interessante também da região do Egito. Na próxima cena eu mostro aqui. Vamos lá, então o plano de Deus. Quem pode ler para mim aí? É a revelação de José. A revelação de José, desculpa. Quem pode ler aí? Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Isso, pode seguir agora, por favor. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas. Deus me enviou adiante de você. Então aqui José reconhece todo o plano. Gente, quem lembra o que José foi já? Ele foi escravo. Que mais? Foi injustiçado ali, né? Foi estuprador. Estuprador. Eu falei errado a palavra? Na primeira vez. Estuprador. Eu falei estrupador, né? Não falei? Falei? Então é estuprador. Isso. Foi acusado, né? Na teoria era isso. Ele foi acusado disso. Depois ele foi preso, né? Foi um presidiário. Foi esquecido lá na prisão, mesmo sendo abençoando pessoas, até o momento que ele se torna o governador. Então ele passou por tudo isso, né? 3 aí, escravidão. Acho que ninguém aqui passou por uma escravidão. Ninguém talvez tenha sido acusado justamente por isso. Talvez alguém já tenha sido preso aqui, mas não sei. Enfim,
E ele passa por tudo isso para que Deus levante e o plano de Deus se cumpra. E ele tem esse coração de reconhecer isso, ó. Não foi vocês que fizeram isso. O mal que vocês fizeram, Deus usou para o bem. Acho que tem até um versículo depois que ele fala isso. O mal que vocês fizeram, Deus usou para o bem. E aí a galera tava com medo, né? A galera tava com medo. Ele fala, não precisa ter medo. Porque, eu vendi aquele cara e eu tive até a ideia de matar aquele cara, depois eu vendi, agora ele é o governador de tudo. Dá um medo. Então ele vai acalmando também o coração dos irmãos dele. Quem pode seguir para mim, por favor? Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Isso, e continua. E Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Isso aí. Aí então, ele confirma esse plano de Deus e envia os irmãos dele para buscar o pai dele. A primeiro momento o pai dele fica meio assim, não, tá vivo, não tá. Eles contam toda a história, ele, vamos lá porque eu vou morrer e eu quero ver meu filho antes de morrer. Tá, vamos lá, aqui ó, esse capítulo 46, vocês estão vendo bem aí, gente? Sim? Vamos lá. Mais ou menos Jacó estava mais ou menos nessa região aqui, tá? Espera aí que eu me perdi aqui. Não, aqui. Próximo de Jerusalém, tá? Mais ou menos nessa região aqui. Estão vendo aqui, né? Jerusalém, mais ou menos nessa região. E aí os irmãos de José estão... Vou tirar o zoom aqui. Ó, Jerusalém aqui. Eles estão aqui no Egito. Tá vendo? Mais ou menos aqui a história fala. Aqui é o rio Nilo, ó. O Nilo, não essa distância toda, mas o Nilo está passando por aqui. As terras verdes são por causa da presença do Nilo. 95% do Egito não tem vegetação verde. 5% tem, que é a região aqui da onde os rios cortam. Então, por isso que a gente vê também essa grande fome, um país enorme, ó, vou mostrar aqui para você, tirar o zoom. Um país, ó, tudo isso aqui é Egito, ó. Ó, mais ou menos aqui assim, ó. Tudo é Egito. Olha a parte fértil do Egito aqui, ó. Então eles saem daqui, dá um zoomzinho aqui, daqui, dessa região, e vem mais ou menos para cá. Vamos ver qual é a distância aqui. A gente tem uma noção, mais ou menos a região a norte do Nilo. Marco primeiro. Em linha reta, uns 500 quilômetros. Eles caminharam. Para um senhor de idade, quase morrendo, não foi uma viagem tão fácil, né? De camelo, enfim, de um meio de transporte não tão... Se fosse de carro já estava mais tranquilo, né? Porque 7 horas, 500 quilômetros, mais ou menos isso. Aqui é uma viagem uns 3 dias, mais, para ir para mais, porque eles nem em linha reta eles vão contornando, vão atrás de... Então, Jacó sai daqui e vai ao encontro de José. Era um filho que estava morto e reviveu, né? Eu tenho uma história legal na minha família. A minha avó teve 13 filhos. Não existe mais isso, né? Ninguém mais tem 13 filhos. Você conhece um jovem? Quantos filhos você quer ter? 12? Não tem mais isso. Não existe mais isso. Alguém tem bastante irmão, assim? 10, 11, 12? Aqui tem? Tem quantos irmãos? Uns 15. Nossa! Aí sim, ó. Então... e tem que dar presente para todos os irmãos. Aí, a minha avó, até bem engraçado. Engraçado não, foi triste, né? Mas foi... Depois a gente entendeu a história. Quando eu perguntava pra minha mãe, quem que é meu tio? É o José, João, Maria, todos os nomes assim, né? José, João, Maria, José 2, João Francisco, era assim os nomes dos filhos. E aí tinha uma tia Teresa. Essa tia Teresa,
minha mãe falava que era o tio Leonardo que faleceu e a tia Teresa que faleceu. Por que a tia Teresa faleceu? Porque ela saiu de casa e sumiu e nunca mais teve contato, assim. Ninguém viu ela morrer, mas ela morreu pra família. E ficou 30 anos desaparecida e a tia Teresa tinha morrido. Tia Teresa tinha morrido e na minha cabeça a tia Teresa tinha morrido. Na época do Orkut lá e tal, alguém encontrou uma neta da tia Teresa, sei lá, pelo sobrenome, lá no norte do país. E aí, a minha avó ainda estava viva. Ela estava com 80 e poucos anos. Acho que minha avó ela faleceu com 85, ela estava com 82 anos. E minha avó, acho que mais de 30 anos, 35 anos depois, acho que foi mais até, foi 40 anos depois, ela reencontrou a filha dela. Foi uma história assim na nossa família que eu lembro disso aqui. Porque Jacó, aqui era um filho perdido, era um filho que morreu, porque no coração dele, ele tinha morrido mesmo, José não existia mais, e aí ele, acontece isso, e aí mas na época lá da minha tia, ela estava no norte, veio de avião, ela não era tão idosa, devia ter uns 50 anos, um pouquinho menos, e reencontrou a minha avó. E minha avó teve a oportunidade de ver essa filha de novo e até conviveu ali. Ela ficou um tempo aqui perto da minha avó e foi uma festa quando a gente reencontrou. E eu imagino um pouco dessa história, da festa que foi Jacó reencontrar um filho que estava morto. Então ele vai, mesmo nessa idade, ele vai até o Egito para reencontrar. Ele honra a Deus, né? A gente vai completar junto ali, ó. Jacó oferece sacrifícios. Eu sou o seu Deus. Eu sou Deus. O Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito. Pode anotar aí. Não tenha medo de descer ao Egito. Porque lá farei de você uma grande nação. Então, isso aqui era uma região que ele já tinha descido, mas não era o local onde Deus estava mandando ele se estabelecer. Onde que Deus mandou Abraão se estabelecer, Isaac, Jacó? Na região de Canaã, Jerusalém. Então aqui ele estava levando toda a sua descendência para o Egito. E Deus, ele vai lá consultar Deus, fazer um sacrifício a Deus, e Deus fala, pode ir, vai, é meu aval, esse é o meu plano. Então o plano de Deus se cumprindo, Deus manda ele para cá e agora ele está mandando vir para o Egito, tá? E ele reafirma ali a grande nação. Jacó vai até o Egito. Os filhos de Jacó também foram para o Egito e depois, eu não trouxe esses números porque, enfim, é muita gente que vai para o Egito, é muita gente que vai da família. E aí tem o reencontro de Jacó e José, e eu contei essa historinha para vocês, eu estava nesse dia que a minha avó se reencontrou com a minha tia, foi um negócio muito legal, eu fico imaginando, correu para abraçá-lo, abraçou ele e chorou longamente, aquela emoção, pode anotar aí, chorou longamente. Aí, gente, ó, como eu falei, o Egito não tinha costume de ter pastores de ovelha. E qual que é a profissão da família ali de Abraão, Isaac, Jacó? O que eles são? Pastores de ovelha, né? E eles vêm e se estabelecem aqui, ó. Essa é a região mais habitável do Egito, tá? Até aqui, a capital, porque é onde tem mais área verde, o resto é tudo deserto. Então, geograficamente falando, eles se estabelecem mais ou menos nessa região aqui, tá? Mais ou menos nessa região onde Jacó e a sua família é estabelecida. A Bíblia dá a entender que eles não ficam no mesmo local onde José, onde os faraós estão. Eles são enviados para uma região ao norte, que é Gozém, enfim, a pronúncia não sei, mas eles são enviados para uma região mais ao norte. E dá a entender que é mais ou menos na região central onde eles estavam estabelecidos, tá? E aí, vamos ler aqui. Quem pode ler para mim que está escrito ali no 47, por favor? Temos exemplos da bondade e do afeto de José por seus parentes, apresentados em primeiro lugar a seus irmãos e depois a seu pai a Faraó, instalando-os em Gósen e sustentando-os ali, e prestando seu respeito a seu pai quando ele mandou chamá-lo. Pode continuar. Da justiça de José e do favor de Deus, tanto para com o príncipe quanto para o povo, tem uma questão muito crítica
vendendo o trigo de Faraó a seus súditos com lucros razoáveis a Faraó e sem prejudicar ao povo. Desta maneira, ele provou ser sábio e bom, tanto na sua habilidade pessoal quanto na pública. Então, ó, José leva toda a sua família e era um povo grande. Primeiro, o Faraó fala, ó, você é meu governador, e dá uma esposa para ele, tem uma família ali, Efraim, Manassés, um núcleo familiar pequeno. De repente, ele leva quase 700 pessoas. Lá da região de Canaã, lá para o Egito. Então, é uma galera que eles estão levando lá para... E aí, Faraó recebe bem, né? A gente vê que por causa do coração de José, dessa administração, por causa de tudo que ele representou para o Egito, porque o Egito ia morrer se não fosse José, se não fosse essa interpretação. José recebe bem, aí tem algumas cenas ali que José leva a sua família e apresenta ao Faraó, que era a maior autoridade ali. Faraó concorda em dar uma terra ao norte, que é a região onde eles vão habitar e vão pastorear, e aqueles animais eram usados também ali para o Egito, né? Então ele faz esse meio de campo, eles são bem recebidos. Aqui está naquele período de quantos anos que a gente falou? De 7 anos de fome, né? Então são 7 anos de fome, ainda está dentro desse período. E aqui a gente vê, nesse capítulo a gente vê a chave sendo apertadinha um pouco mais. O que fala? O pessoal dá toda a prata que tem e o ouro. Continua com fome. O que eles dão depois? Os animais por primeiro, e os bens que eles têm, tudo para o Egito. Continua com fome. O que eles dão? As terras. Tá? Então, Egito expande nesse momento, aqui vira uma potência mundial o Egito, pela vida de José. Tudo que o povo tinha, nada, não serve terra se não produz, se não tem semente, não serve prata, que não dá para comer prata, e o rebanho ainda estava morrendo, não tem comida para dar para rebanho, vai morrer, você pode matar para comer, mas vai acabar com tudo logo. Então eles passam tudo para o Egito tem uma expansão incrível nesse momento aqui. Começa com prata e termina com tudo. Eles falam só as terras dos sacerdotes que não são repassadas, mas o restante, tudo é repassado ao comando do Egito. Então o Egito tem uma expansão enorme aqui, através da vida de José. Faraó só estava lá de boa, só olhando, cuidando, administrando, e José fazendo o Egito prosperar. Final do capítulo 47, Israel quase morrendo. Final da vida, ele faz um pedido para Jacó, para José. Quem lembra esse pedido? Não está na apostila. Quem lembra? Para enterrar ele fora do Egito. E enterrar onde? Quem lembra onde Abraão e Sara foram enterrados? Vocês... vamos ver isso aqui. Túmulo dos patriarcas. Vamos achar aqui. Lá longeão, ó. Você viu a caminhada? Pô, mais 500... Não tem um pedido mais fácil? Não quer pedir uma janta, um negócio mais... Eles têm ali um... É uma época de muita tensão do povo. É fome, gente. Hoje um país que passa fome, se você jogar lá comida, vai ter conflito. Tem que ser um negócio bem distribuído. Então ele fala, José pede, né? Depois para Faraó para levar lá. Então vai toda a guarda do Faraó acompanhando José, porque esse povo teria comida, tá levando comida até o enterro e para voltar. Então, o Tiago falou ali, né, que Faraó concorda, ele até ajuda nisso, mas é uma distância muito grande esse pedido de Jacó. Deixa eu voltar. Ó, então eles estão mais ou menos aqui. Vou pegar essa região aqui. Então, aqui eu peguei menos, né? Mas aqui deu uns... é aqui, ó. Aqui. Até aqui. Mais 500 quilômetros. 450 quilômetros para enterrar. Beleza? Vamos lá para o próximo capítulo, 48. Estamos chegando no final da história aí dos patriarcas. Quando Jacó chega ao Egito, ele conhece os filhos de José e ele reconhece uma paternidade em cima dos filhos de José. Quem leu isso?
lembra disso? Então ele reconhece os filhos de José como sendo filhos dele. E aí é a formação das 12 tribos, né? Quando a gente pega as 12 tribos de Israel, José não entra como uma das tribos, e aí entra os 2 filhos de Efraim e Manassés, tá? Ele reconhece a paternidade. Legal aqui, gente, a bênção de Jacó, de Israel. Lembra? Ele tem uma bênção cruzada aqui, né? Quem que é mais velho? Quem lembra? Efraim ou Manassés? Manassés é mais velho. Quem tem direito à bênção? Manassés, tá? É o primogênito, direito à bênção Manassés. Aí Jacó vai abençoar e ele cruza a mão. Geralmente o mais velho ficava à direita, o mais novo à esquerda. Ele vai lá e cruza as mãos. Já aconteceu isso alguma vez na Bíblia? De um abençoar o... Quem que abençoou? Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú. Está acontecendo a mesma coisa aqui? Não está acontecendo a mesma coisa aqui. Com Isaac achava que estava abençoando Esaú. Então, na cabeça dele, lembra que ele apalpa aqui, sente, devia ser um ursão, né? Sente aqui o pelo, sente o cheiro, fez a comida, é Esaú. Estou abençoando Esaú. Aqui não. Aqui Jacó está abençoando o cruzado e a gente aí acredita que é uma direção de Deus. É uma direção de Deus que manda ele fazer isso. E José, no primeiro momento, vê, não, vamos trocar essa mão, tá errado, pai. Vem aqui, você já está meio velho, vamos arrumar aqui. Não, é isso que Deus está mandando fazer. A partir daqui, gente, por que termina os patriarcas aqui? Essa linhagem de patriarca, do primogênito ali, começa a perder um pouco de força. Deus depois levanta, quem que Deus levanta depois da história lá? Moisés. Deus levanta Moisés, ele tira uma pessoa do meio do povo. Depois lá na época de Juiz, Deus vai levantando pessoas separadas do povo. Então essa linhagem de patriarcas, esse ciclo patriarcal começa a se encerrar. Esse é um evento que começa a se encerrar ali, esse ciclo patriarcal. Tá? Então a partir desse momento, quando a gente volta para a história, Deus levanta, não pega a linhagem, Deus levanta uma pessoa para libertar o povo. Levantou, por exemplo... Deixa eu falar. Eu não lembro. Eu acho que a Bíblia não dá tempo, cara. Não, mas eles ficaram 400 anos no Egito. Mais ou menos isso. Porque é que assim, eles ficaram, o 400 anos começa a contar a partir da escravidão, entendeu? A escravidão se deu quando eles tiveram que dar toda a terra pro... Não. É assim, ó. Aqui, essas terras que eu estou falando que está passando para o Egito, o povo, a família de José fazia parte do Egito, entendeu? Eles deram terra e se tornaram escravos, daí o Egito daria semente para eles plantar, não? É aqui, ó. O Egito, tá lá. O povo começa a trocar terra por comida, enfim. Só que a família de José faz parte ali não da corte, mas faz parte do Egito, entendeu? Eles têm um controle, mas não são escravos, eles fazem parte do Egito. A escravidão vem depois que a família toda morre, tem a morte ali daquele círculo ali de pessoas, e aí vai passando, ainda entra um faraó, outro, alguns ainda lembram da história, até que entra um faraó que não sabe da história de José, que não foi passado. Por isso que a gente falou da importância de passar a história do povo de Deus. Por que a palavra de Deus chegou até hoje pra gente? Porque foi passado. Mesmo estando escrito, poderia ter se perdido. Ela foi sendo passada. O que a gente faz no Natal, gente? O que a gente faz na Páscoa para os nossos filhos? A gente está passando a história. Por que uma criança que cresce na igreja sabe de Jesus? Eu vejo lá em casa, Joaquim sabe falar um monte de coisa de Jesus, sabe que Jesus nasceu, sabe que Jesus foi crucificado, porque a gente já está passando a história. E a história aqui de José e da sua família foi se perdendo, porque não foi sendo repassada, entendeu? Então são 400 anos a contar do momento que esse faraó começa a escravizar o povo. Esse período entre José e a escravidão não tem uma exatidão assim, eu pelo menos desconheço. Eu posso
Posso procurar depois e passar para a próxima aula. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Então, tem essa bênção trocada, capítulo 48, e é a direção de Deus. É a direção de Deus. Aqui não é um erro, aqui não é uma enganação. Aqui é a direção de Deus, tá bom? Tem alguma coisa para completar ali? Jacob e seus filhos. Tá, beleza. Não tem para completar. Capítulo 49, vamos lá que a gente tem que correr. 49 não vou entrar muito, mas começa a ter aí uma linha mais profética. Primeiro começa, o que é profética? Deus revelando coisas a Jacó, tá? Primeiro essa bênção trocada, a direção de Deus. Aqui Jacó dá uma profecia para cada um dos filhos, para cada uma das tribos. Você vai ser braço forte, você vai ser amaldiçoado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai prosperar. Efraim e Manassés, vocês vão ter uma porção dobrada. Enfim, aqui ele está dando direção para cada tribo. A gente não vai entrar dentro disso, porque senão seria um estudo das tribos. A gente tinha que abrir muito, tá bom? Mas se você leu, você vê lá, por exemplo, Judá, mesmo tendo seu coração transformado, mesmo ele tendo esse arrependimento, ele é colocado ele recebe uma maldição ali. Lembra que Judá matou lá em Siquém, passou a faca em todos os homens, lembra? Vocês lembram? Sim. Desculpa, confundi. Simeão e Levi. Isso. Simeão recebe a maldição. Desculpa, confundi aqui. Passa a faca lá em todo mundo. Aqui, na hora de Jacó abençoar eles, ele recebe uma maldição. Tem lá uma palavra de profecia, enfim, mas está recebendo uma maldição também. Judá trocou. Judá é a linha dos reis de Israel vem de Judá, tá? O cetro, a linha dos reis de Israel, depois quando você for pegar genealogia dos reis de Israel, vem através de Judá, né? Que começa, quem que é o primeiro rei de Israel? Saul, depois? E depois divide, né? Então, essa linhagem de Saul vem da linhagem de Judá, que é a linhagem do reinado. Mas isso aí é outra matéria, a gente não vai entrar, e por isso que eu nem abri tanto. A gente poderia ver bênção por bênção, por que ele recebeu isso, por que o outro recebeu aquilo, mas a gente não é o objetivo daqui. Capítulo 50, aí sim, capítulo importante, e a gente entrando para Êxodo. Vamos lá. Primeiro o choro de José com a morte de Jacó, e aí ele tem que cumprir o que ele prometeu, né? Levar o corpo, né? O sepultamento de Jacó lá no túmulo dos patriarcas. Acontece uma coisa interessante aqui, que talvez algumas pessoas se incomodem com isso. Jacó, ele é embalsamado, né? Poxa, é uma cultura pagã que faz isso. Por que eles embalsamavam? E também eles acreditavam que poderia reviver, né? Então, era uma das pensamentos que, de alguma forma, ele poderia ter uma segunda vida, assim, né? Então, aqui é um parênteses, assim, que Jacó é o embalsamado, e a gente vê já uma mistura de cultura, né? Já começa a entrar uma cultura pagã dentro do povo de Deus. Gente, isso é imprescindível. Se você é cristão, por exemplo, e você começa a caminhar com pessoas que não acreditam em Deus, a tua fé vai começar a bater dúvida. É aquilo. Diga com quem andas, eu direi quem és. Você acaba, a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 15:33 fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o povo de Deus estava numa terra estrangeira. Foi ordem de Deus? Foi ordem de Deus. Mas eles estavam recebendo aquela cultura pagã. Tá? Então, Jacó, ele é embalsamado, enfim, é levado para o túmulo. Sepultamento de Jacó. Quem pode ler para mim aí? Por favor, eu vou te ajudar a completar. O sepultamento de Jacó levaram na terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela. Isso. Canaã, caverna de Macpela. Pode seguir ali, por favor, para mim? O receio dos irmãos de José, vocês planejaram um mau apontamento, mas Deus o tornou bem, para que hoje fosse preservada a vida de Jacó. Quero abrir um parênteses aqui, ó.
Talvez já aconteceu na sua vida isso. Você cometeu uma coisa errada, você se arrependeu, a pessoa te perdoou. Talvez já tenha acontecido com você isso aí. A pessoa te perdoou. Aí você fica se cobrando ainda. Poxa, por que eu fiz aquilo? Poxa, agora a pessoa não vai me tratar mais bem. Os irmãos de José, de novo, José já tinha falado que tinha perdoado. José pega o pai dele, traz a família, todo mundo para a terra do Egito, dá terra, dá comida. E aí agora, estamos juntos, irmão, estamos tranquilos. Vai lá em casa assistir o futebol. Beleza, tranquilão. Pai de José morre, Jacó morre, Israel morre, né? Poxa, será que José não estava fazendo isso só porque nosso pai está vivo? De novo, a culpa vem no coração. Então na nossa vida tem coisas que Deus já perdoou a gente, tem coisas que as pessoas já perdoaram a gente e a gente fica se cobrando. A gente não consegue se perdoar. Então, se tiver isso na sua vida, ensinamento aqui com os irmãos de José. José fala de novo: Deus transformou o mal para o bem. Vamos lá, seguindo. Gênesis 50, 22. Fechamento do ciclo dos patriarcas. Tá? A morte de José com 120 anos. 110? Na Bíblia é 110. Acabei de confirmar. Será que houve versão? Meu Deus. Permaneceu no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. Ele viveu na terra e viveu até... Não, é que aqui teve uma prorrogação no meu. 110. Digitei errado na hora de fazer. Que dá, se eu colocar essa na prova, vale as duas, né? Porque eu ensinei na aula. Não, 110 anos. 110 anos. Quanto tempo então José fica no Egito? 17 anos. 103 anos. Ele foi com 17 anos. Então José fica no Egito? Eu contei com 120, desculpa. 93 anos é o cheiro da feijoada. Então José fica 93, esse é o ciclo de José, desde escravo até ele morrer. E aí eu quero que você abra o livro de Êxodo na sua Bíblia, aí fecha, né? Poxa, hoje, gente. E aí, se você está com a sua Bíblia e abre o livro de Êxodo, quero que você abra isso aí. Êxodo 1. Que a gente está estudando aqui Gênesis de 12 a 50, eu ia falar 13, né? 13 a 50, 13 a 50. Mas o livro de Êxodo ali, o primeiro capítulo é importante para a gente fechar esse ciclo, tá? Que é o que Deus reafirma ali, ó. Êxodo 1:8 fala assim: então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Êxodo 1:13. Aí fala dessa multiplicação dos hebreus, de como eles têm tomado, como eles têm crescido. E Êxodo 1:13 fala: e os sujeitaram a uma cruel escravidão. E aí começa o ciclo da libertação, né? Aí Deus usa a vida de Moisés, levanta Moisés, ele é criado no reinado. E aí ele é o libertador ali do povo de Deus. Indico, se você nunca aprendeu, você está começando essa caminhada bíblica de Velho Testamento, alguns já fizeram o Velho Testamento 1, né, lá com o pastor Christian. Está fechando o ciclo aqui do Velho Testamento 2. Na próxima rodada vai ter Velho Testamento 3, Êxodo, com o pastor Eduardo. Então já continua essa sequência. Se você está gostando mais ou menos dessas aulas, está achando legal essa sequência, você está meio que pegando ali pelo menos o Pentateuco, ali você vai meio que fechar esse ano. Então você pode seguir nessa sequência. Alguma dúvida da aula de hoje? Não? Não, desculpa pela correria, gente. É que a gente precisa liberar, daqui a pouco começa a vir. Tá? Semana da revisão, alguma coisa? Na próxima. Semana que vem, a gente vai pontuar patriarca por patriarca. Rapidinho. Patriarca por patriarca, tá bom? Semana que vem é a última. Então a gente vai fazer uma pontuação rápida de cada patriarca. Eu vou trazer
ali os pontos principais e tentar entrar mais no caráter de cada um rapidinho pra gente revisar e a gente faz a prova, tá bom? Beleza? Vamos orar pra gente encerrar? Deus, eu quero te agradecer pela essa turma, eu quero te agradecer pela vida de cada um, quero te agradecer porque o Senhor tem sido bom, Pai, e que o Senhor abençoe, Pai, o domingo de cada um, que o Senhor abençoe a semana de cada um e o coração de cada um. Em nome de Jesus, amém.